Um livro com mais de 20 capítulos, todos eles com narradores diferentes, mostrando aspectos da vida individual e da vida do dia a dia, do cotidiano desses personagens, desses narradores. Uma narrativa cheia de outras narrativas, como camadas de uma cebola, em que personagens de uma acabam encontrando personagens de outra sobre uma aparente normalidade na vida deles. Um romance polifônico onde esses personagens têm o mesmo direito à voz e todos eles acabam falando das suas próprias vidas e confessando a nós leitores coisas que eles não confessariam para outros personagens. Esse é o mote do livro Felizes os Felizes, da escritora francesa Yasmina Reza, que saiu pela Ainé, e é sobre ele que nós vamos conversar hoje. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos livros mais inquietantes e mais diferentes que eu li nos últimos tempos. Fique aqui até o final do vídeo para acompanhar a resenha completa e já peço para você se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, acompanhar resenhas de outros livros e vídeos gerais que eu faço aqui sobre livros. Para você ajudar o canal, leva pouquíssimo tempo e é de graça e vai ajudar muito. Então curta, se inscreva, comente, compartilhe. Yasmina Reza, a autora de Felizes os Felizes, além de autora, é também roteirista. Escreveu, inclusive, também alguns romances e é também atriz. Ela nasceu em Paris e os livros dela no Brasil são publicados pela editora Ainé. Ela ficou muito conhecida no meio literário pela peça, né, que é um livro, mas do gênero dramático, O Deus da Carnificina, que também tem edição em português e foi adaptado ao cinema pelo Roman Polanski, olha só. Esse é o primeiro livro que eu leio da autora, ela publicou em 2013 e no Brasil saiu em 2022. E chama atenção, gente, porque ele tem uma capa bem diferentona. Aquela capa que eu mostrei pra vocês no começo não é a capa, é a contracapa. A capa é essa, só tem a imagem e não tem nem o título, nem o nome da autora. E aí você vira, olha só, a contracapa, e aí sim você tem o título e o nome da autora. É uma capa, pelo menos só a capa, num estilo mais mangá, assim, uma coisa mais japonesa, né? Mas o livro ele começa aqui mesmo e você lê a partir daqui, tá? Então não é lá de trás, é só a capa que é invertida mesmo. O livro tem mais ou menos 150 páginas, gente, foi traduzido no Brasil pela Mariana Delfini, como eu disse, publicado pela Ainé. São um pouco mais de 20 capítulos e em cada um deles nós temos um narrador diferente, um personagem principal diferente, com histórias independentes. É como se fosse um grande livro de contos e cada personagem representasse um conto, mas que na verdade todos eles estão conectados como se fossem um mosaico. Então, quase que é um livro entre gêneros, que você consegue ler como uma história só, vai soar bastante fragmentada, ou você consegue ler como histórias individuais. Virginie Deruelle, Pascal Toscano, Luc Condamine, Chantal Audouin, Jeanette Blot e Paula Soares. Eis os nomes de alguns dos personagens que tomam voz no livro e vão contando coisas íntimas da vida deles. As histórias, gente, se vão entrecruzando ao longo do tempo. Inicialmente a gente fala assim, nossa, mas por que mudou de personagem aqui? Por que tá focando no outro agora? E aquele do começo? E aí aquele do começo, que é o primeiro, vai aparecer talvez lá no 7º, 8º, como menção, porque ele é amigo ou ele é amante de uma outra personagem que tem a voz narrativa naquele capítulo. Então é de maneira meio que indireta assim que as coisas vão se conectando. E cenas aparentemente banais vão aparecendo na vida desses personagens, coisas do dia a dia, uma compra no supermercado, uma ida ao médico, um jantar entre amigos, etc. Então tudo parece muito normal, mas aos poucos essa camada inicial vai dando espaço para que vão emergindo coisas que estão soterradas, como incompreensão, violência, loucura, N problemas, traições, e essas coisas vão emergindo pouco a pouco à medida que o livro avança. Por exemplo, logo no primeiro capítulo, que tem o nome do personagem Robert Toscano, é um desses exemplos, porque ele e a esposa estão no supermercado, é uma cena aparentemente banal de um final de semana, um sábado, sei lá, que o casal vai às compras, vai
ao supermercado, ele meio que odiando o supermercado, ela que ficou não sei quantos minutos na fila do queijo, outro na fila da carne, etc, etc. E parece assim que é só uma bronquinha entre marido e mulher que estão meio brigadinhos, mas a partir daí a coisa começa a ficar violenta. Ele começa a gritar com ela, ele quase agride ela fisicamente, as pessoas do mercado acabam vendo aquilo. Então assim, é uma cena banal, um lugar banal, que é uma compra de supermercados, né? Uma compra de alimentos para a semana, para o mês que seja, faz com que esses dois personagens se confrontem e saia daí, e derrame daí todo o desprezo que um tem pelo outro, mas que continuam casados. E depois a gente descobre, por exemplo, que tem amantes. Então, gente, não tem personagem principal aqui. Todos são uma peça desse quebra-cabeça, desse mosaico que vai se montando para mostrar a vida desses personagens. Então, não dá para escolher um como principal, porque todos se conhecem, assim, todos estão conectados de alguma maneira. Um é amante do outro, que é amigo do outro, que é secretária da outra, que trabalha para não sei quem, que conhece da escola, ou que é pai de não sei quem. Então assim, tá todo mundo ali numa rede de contatos. No começo, gente, eu confesso que eu senti um estranhamento, então se você for ler e sentir esse estranhamento, eu acho que é uma coisa normal. Primeiro, até pela construção frasal da autora, eu achei um pouco diferentona, não sei muito definir aqui, mas eu achei bem diferentona, assim. Pela aparentemente banalidade das situações e às vezes o absurdo das situações dentro dessa banalidade. Então assim, de início você fala assim, nossa, mas que negócio estranho, que negócio esquisito. Depois a coisa vai andando, você vai acostumando e o livro vai engrenando. E eu acho, gente, o título super irônico aqui, né? Felizes os Felizes, porque justamente isso. A gente percebe que ninguém tá feliz aqui. Ninguém dessa vida, desse universo aqui que foi criado com essas teias que se conectam, ninguém tá feliz. Tá todo mundo em busca de. Ou alguns deles, inclusive, já perderam a esperança. Talvez só os ingênuos ainda tentem ser felizes. Os outros já abandonaram faz tempo, sabem que não vão ser. Né? Então, assim, é bastante irônico. Sejam felizes, que sejam os felizes. Quem tá aqui não tá feliz, né? Então, na verdade, eu vejo que, além de irônico, né, o livro trata do caos que é a vida e, inclusive, de questionar essa questão, o que é felicidade, né? Até que ponto você é feliz? Até que ponto existe felicidade? É um conceito, assim, né, que tem uma elasticidade muito grande e que é vendido pra gente como uma coisa uniforme e bonita, alcançável, né? E aqui a gente percebe que mesmo com a vida que esses personagens têm, que nenhum deles é pobre, um ou outro assim tem boas condições de vida, mas não são ricos a maioria, mas também não são pobres. Então você vê assim que a questão financeira não é um casamento, porque daí já não se amam, aí detesta o filho que pira. Então assim, tem uma enormidade de coisas aqui, é meio que o caos da vida. Ou seja, o livro ele revela a hipocrisia das relações, né? Como as pessoas, além de buscarem felicidade, né, de não terem a felicidade, elas usam umas às outras para atingir seus objetivos, né? Então, as próprias relações são assim, meio que falsas, ou se não são falsas, pelo menos elas são pessoas, digamos, usáveis, né? A gente usa para um determinado fim. E uma coisa que eu gostei muito na escrita dela, gente, é que assim, ela consegue jogar com a gente com várias emoções. Não é uma leitura fácil, tá? É meio densinho e meio assim, sem grandes plots, sem grandes acontecimentos. Mas à medida que você pega o jeito, o estilo, você vai e consegue ler e o livro se torna assim, muito bom. Esteticamente é um livro muito bem construído, assim, tá? Mas o que eu gosto nela, principalmente, é a maneira como ela joga com as emoções com o leitor. Pelo menos foi assim comigo. Ela me fez me emocionar, me emocionei e me indignei em algumas situações, né? E em algumas te provocar o riso, e te provocar o riso no ponto em que você se pergunta, será que eu deveria estar rindo disso? E aí logo quando você reflete, você fala, eu não deveria estar rindo disso. Por exemplo, tem a história de um menino aqui, e se passa na França, né, gente, a história, se passa basicamente em Paris, em algumas outras cidades também, que os personagens acabam viajando. Mas esse menino, ele gosta muito, ele descobre quando criança, a Céline Dion, que é uma cantora francófona, ela é do Quebec, do Canadá. Né? Tem como língua materna o francês canadense,
apesar de cantar muito inglês. Mas ele descobre ela e se apaixona perdidamente pelas músicas dela, pelo jeito de ser, e ele vai desenvolvendo uma síndrome que ele acredita que ele é a Celine Dion. Ele passa a acreditar que é ela. Inclusive, ele passa a falar com um sotaque do francês do Quebec, ou seja, ele vai se transformando na Celine Dion. E eles têm que internar o menino, né? E aí os amigos do cara começam a rir dele num outro capítulo, né? E você acaba rindo junto. Falou assim, nossa, gente, tô sendo muito escroto. Eu tô rindo de uma síndrome do menino que acredita ser uma outra pessoa. E eu não posso rir disso, né? Então, assim, é só pra dar um exemplo, mas tem outras situações que isso acontece também. Ou seja, que tem o riso, o trágico, o bobo, a inocência, a fatalidade, a hipocrisia, a morte e a infelicidade. Apesar de ter gostado bastante do livro, gente, falado pra vocês de vários elementos bem interessantes aqui, eu tenho algumas críticas pra fazer. Por exemplo, como muda muito de personagem, aliás, esse é o primeiro ponto. Tem personagem demais assumindo voz narrativa. É interessante a gente ter pontos de vista, mas há momentos que é preciso que você foque em algumas histórias. Aqui são mais de 20. Então, assim, é muito personagem, é muita história paralela e você se perde um pouco para dizer, nossa, quem era aquele que estava em tal capítulo e tal. Então, é muito personagem. Então, assim, eu achei que aí teve um problema, né? E sendo muitos personagens, não tendo um personagem principal, ou 2 ou 3 principais, né? Então acaba tendo pouca profundidade desses personagens e pior, a narrativa ela vai ficando um pouco tediosa a certo momento, né? Ela não tem grandes acontecimentos, grandes viradas, né? Eu sei que a proposta da autora é justamente mostrar isso, né? Que a vida não é um filme de Hollywood, né? A vida ela tem essas cenas que vão se compondo, né? Mas, assim, pelo menos uma coisinha podia acontecer, sabe? Tem uma ali, outra aqui, muito pequena. Então chega uma hora que você fala assim, nossa, o livro não termina. Outra coisa, gente, que é a voz narrativa, que é um problema. Eu já comentei com vocês, acho que em um vídeo ou outro aqui, que quando aparecem, às vezes, 2, 3 narradores, pode ser uma coisa legal, mas o autor, a autora, ela pode cair numa armadilha muito grande. Porque se ela está assumindo uma personalidade como narradora, são 3 figuras diferentes que vão narrar, eles teriam que narrar de maneira diferente, pelo menos um pouquinho, né, para distinguir, ou seja, a voz narrativa tem que ser um pouco diferente. Imagina quando você faz 20 personagens. Eu não vi transformação praticamente nenhuma aqui entre a voz de um personagem e outro. É uma coisa meio que monocórdica, tá? É uma coisa maluca, porque é contraditório daí, porque se você tem uma polifonia, como é que você pode ter uma coisa monocórdica? Basicamente é isso. Eu não senti uma grande mudança em algumas figuras ali, na maioria, praticamente todo mundo, em que mudou realmente, mudou o personagem, mudaram as características, mudaram tudo, as escolhas, né? Então, assim, é um problema. Esse é um problema que ela não conseguiu resolver. Mas é isso, gente. O livro é bom sim, tá? Se você gostar desse tipo de narrativa, aconselho muito. Agora eu fiquei muito curioso para ler o livro dela, O Deus da Carnificina. Falaram muito bem e foi adaptado, né, pelo Polanski para os cinemas. Para quem me acompanha aqui sabe que eu sempre separo um trechinho do livro pra gente ler junto e conhecer um pouquinho mais do estilo do autor e da autora. E com essa autora, Yasmina Reza, não foi diferente. Separei também um trechinho. Beleza? Vamos lá? Homem é homem. Não existe homem casado, não existe homem proibido. Isso não existe. Foi o que expliquei para o Dr. Lohan quando me internaram. Quando a gente conhece alguém, não se interessa pelo estado civil da pessoa, nem por sua situação sentimental. Os sentimentos são mutáveis e mortais, como todas as coisas do mundo. Os animais morrem, as plantas. De um ano para o outro, os cursos d'água não são os mesmos. Nada dura. As pessoas querem acreditar no contrário. Passam a vida catando caquinhos e chamando isso de casamento, fidelidade ou sei lá o quê. Eu não me preocupo mais com essas bobagens. Tenho a sorte com quem me agrada. Não tenho medo de quebrar a cara. De todo modo, não tenho nada a perder. Não vou ser bonita para sempre. O espelho já se mostra cada vez mais amigável. Um dia, a esposa de Jacques Coupeau, o ministro, meu amante, me telefonou para nos encontrarmos. Fiquei atordoada. Ela devia ter fuçado nas coisas dele, deparado com trocas de e-mails entre mim e Jacques. No fim da conversa, antes de desligar, ela disse: espero que você não fale nada para ele.
Gostaria que isso ficasse mesmo entre nós. Imediatamente telefonei para Jaque e disse: vou encontrar sua esposa na quarta-feira. Jaque, pelo visto, já estava a par. Ele suspirou. O suspiro do covarde, que significa: bom, já chegamos a esse ponto, os casais me dão engulhos. A hipocrisia deles, a presunção deles. Deu pra ter uma noção do tom aí da narrativa, né, gente? Dessa questão da hipocrisia, como eu falei pra vocês. E é isso então, leiam Yasmina Reza, inclusive aqui... Não sei como eu consegui passar o vídeo inteiro não rindo, a quinta série grita dentro de mim. Eu achei que eu não fosse conseguir fazer esse vídeo com esse nome, Yasmina Reza, né? É uma piada de tiozão boba, mas enfim. Eu pensei isso toda hora quando eu vi o nome dela. Mas é isso, gente. Obrigado por chegar até aqui no vídeo. Assistir ao vídeo todo. Quanto mais minutagem, melhor pra gente. Coloca o vídeo aí, os vídeos da Acrópole, e vai lavar louça, vai limpar a casa, deixa rodando pra dar minutagem, pro YouTube saber, né, gente? Pra que essa plataforma deixe a gente crescer. Finalmente, porque é difícil, não recomenda, né? Então por isso você tem que toda hora clicando, toda hora curtindo e ativar as notificações para saber. Então assim, ajuda a gente, né? Ajuda a gente mesmo a conseguir fazer um canal cada vez melhor para você que está aqui sempre acompanhando os vídeos. Aqui na descrição do vídeo, na verdade, você vai ter alguns links, peço para você dar uma olhadinha lá rapidinho. Se alguma coisa te interessar, clica lá e apoia a gente, beleza? No mais, fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até... Gente, vocês estão ouvindo isso? Um pessoal aqui embaixo na minha janela tem eu acho que é um centro de candomblé. E de vez em quando eles tocam assim, o pessoal ensaia, é super agradável de ouvir, assim, tem uns batuques legais. Mas é isso. Até a próxima.